Oração para dormir bem. Amado filho, amada filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que Deus ilumine você, que Ele encha o seu coração, a sua mente de paz. Tenha certeza de que você não está só. Deus te ama. E nele você terá toda a força para superar suas dificuldades, para descansar, se desligar e para começar um tempo novo na sua vida. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelas coisas que vivemos hoje, as coisas boas, as coisas difíceis. Te agradecemos porque as coisas difíceis nos ensinam a depender mais de Ti, Senhor. Senhor, nesse momento nós te entregamos de coração todas as dificuldades que estamos enfrentando, as preocupações, as conquistas, os motivos de alegria que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor esteve comigo, esteve conosco até agora, Senhor. Venha acalmar, Senhor, a nossa mente, para que possamos dormir bem. Acalma nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos dormir bem. Vem, Jesus, em Teu nome, retirando todo estado de alerta excessivo, todo excesso de cortisol, Senhor, na nossa corrente sanguínea. Vem equilibrando, Senhor, do ponto de vista hormonal, nosso cérebro, nossas emoções, nosso corpo. Vem retirar esse estado de alerta, essa resposta de luta ou fuga. Vem acalmar, Senhor, os nossos sentidos, os 5 sentidos. Vem acalmar nossa criatividade, nossa mente, nossas lembranças. Vem centrar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que vivemos nesse dia. Nós te entregamos, Senhor, os nossos medos. Nós te entregamos as dores do nosso coração. Te entregamos as nossas angústias, tudo que rouba a nossa paz. Venha acalma, Senhor, o nosso corpo, nosso coração acelerado. Acalma nossa mente, os pensamentos que estão vindo um atrás do outro. Tantos pensamentos de medo, Senhor. Tantos pensamentos catastróficos, negativos. Medo da morte, pânico, vem libertar nossa mente. Retira todo medo, ansiedade e angústia da nossa alma. E ajuda-nos a amar, Senhor, e a sempre perdoar aqueles que nos ofenderam neste dia. Nós te entregamos, Senhor, as coisas que ficaram sem resolver. Nós te entregamos os problemas não resolvidos desse dia, as contas que não conseguimos pagar, as palavras duras que nos disseram, que estão sangrando o nosso coração. Nós precisávamos ter dito algo e não dissemos, precisávamos ter perdoado e não perdoamos, precisávamos ter vencido algo e não vencemos. Tudo que está por terminar. Nós te entregamos agora, Senhor, tudo que nos agita, esse pensamento fixo de que não vai dar certo, de que não vamos dormir, esse pensamento fixo de que não vai acontecer, que nós vamos mais uma vez passar uma noite em claro. Nós te entregamos, vem e nos liberta, Jesus, porque nada é maior que o Teu nome, que o Teu poder. Vem e liberta, Senhor, aqueles que têm o coração atribulado. Dá-nos a graça de dormir em paz, mesmo com pendências, com coisas a resolver. Dá-nos a graça de nos desligar, Jesus. Nós te entregamos todas as pendências, tudo que não fomos capazes de resolver. Entregamos isso a Ti, a oração que não conseguimos terminar, a tarefa que não conseguimos fazer, os exercícios que não fizemos. Nós perdoamos a nós mesmos por aquilo que nós não fizemos hoje. Nós perdoamos as pessoas e nós entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós.
Obrigado porque, como diz o Salmo 122, quando estamos acordados ou dormindo, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor não dorme, nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Obrigado, Deus. Tu és o nosso guarda. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, Senhor. A nossa vida, a nossa família estão seguras nas suas mãos. O nosso coração está seguro em suas mãos. O Senhor cuida de nós. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a honra. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele não dormirá, nem se ausentará. Ele que é o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é uma sombra à minha direita. O sol não me fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele mesmo vai guardar a minha vida. O Senhor me guarda na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, pelas palavras lindas desse Salmo 122, em algumas traduções, 121. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda na partida e na chegada. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Obrigado porque nós podemos dormir na sua paz. Amado filho, amada filha, eu convido você, se isso é possível, feche os seus olhos por um minuto, por um momento. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você agora a respirar fundo. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. 3 vezes consecutivas. Façamos juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acalma o seu coração. Eu convido você com seus olhos fechados a viver uma dinâmica de oração comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar agora no colo de Jesus. Sim, Jesus está com aquela roupa branca, linda, uma túnica que vai até os pés, branca, resplandecente. Aquele seu cabelo tão lindo, a sua barba, o seu olhar. Vem uma paz no olhar da presença de Jesus, um conforto, uma segurança. E você está agora deitado no colo dele. Você também está com uma túnica branca. A sua expressão é de muita paz, de muita serenidade, de muita confiança, de muita alegria. Você está no colo de Jesus. E você vai respirando bem fundo.
depois vai expirando. Você inspira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Sem pressa, sem preocupação. Você está no colo de Jesus. E você sente uma alegria tão grande. Você sente uma segurança. Nesse colo você não precisa ter medo. Nesse colo nenhum mal vai te atingir, nem o inimigo, nem as preocupações. E nesse colo você é aceito. É aceita como você é. Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita como você é. Ele te abraça. Ele te acolhe com carinho. Talvez você não se sinta bom o bastante, boa o bastante. Talvez você não se sinta digno de ser amado, amada. Você se sinta uma pessoa não boa, não bonita, não especial. Mas o Senhor está te dizendo: você é linda, lindo. Você é meu filho. Eu amo você, eu aceito você do jeito que você é. Claro, quero te ajudar a melhorar, a crescer, a superar suas dificuldades, mas eu te amo. No ponto em que você está, eu te amo. No ponto em que você está, eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Salvador. Sente a segurança que vem desses braços fortes de Jesus. Sinta a paz que vem dessa presença. Sinta a alegria. Você não está só. Talvez você venha se sentindo sozinho, sozinha por tanto tempo. É uma solidão que dói. Mas o Senhor agora está preenchendo essa solidão com o amor dEle, com a presença dEle. E você vai sentindo agora uma paz na sua mente, no seu coração, uma quietude. Continue respirando pelo nariz, profundamente soltando pela boca. Você vai sentindo que seus olhos estão ficando pesados. Você está sentindo, você vai sentindo que independente das coisas que ficaram sem serem resolvidas, pendentes, tudo está nas mãos de Jesus. Que Ele cuida de você, da sua família, que você não precisa se preocupar. E agora você vai entregando. Você vai entregando o seu corpo, vai soltando assim os seus ombros, seus braços que talvez estavam tensos, armados para cima. Vai soltando seus braços, seus ombros. Vá tirando toda a tensão do pescoço, da nuca, do ombro. Vá aliviando a tensão que tinha nos braços, nas mãos. Vá soltando tudo isso, deixando cair. Vá soltando a tensão que tinha no abdômen, na barriga, no peito, nas costas, na coluna lombar. Vai soltando essa tensão que existia nos seus quadris, na bacia, nas pernas, no joelho. Vai soltando, entregando o seu corpo nos pés de Jesus, nos ombros, nos braços, no colo de Jesus, aos pés dele, no colo dele. Entrega o seu ser. Vai entregando também a sua mente, seus pensamentos, suas lembranças. Vai entregando. Vai entregando suas preocupações. Ele te ama. Tudo está tranquilo, tudo está em paz. Você não está atrasado para nada, atrasada. Somente entrega o seu coração, o seu ser, nesse descanso profundo. Vem Espírito Santo agora sobre essa pessoa, batizando-a, enchendo-a,
destensionando-a. Faça com que esse filho, essa filha tenha agora um descanso profundo, uma paz. Batiza essa pessoa, Espírito Santo, vem sobre ela. Dê a graça a ela agora do repouso no Espírito. Em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o vosso sono, a vossa noite, vosso descanso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma noite cheia de paz, de alegria, da presença de Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, também compartilhá-lo com quem precisa. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Salmo 46, versículo 2. Deus é para nós refúgio e força. É o que nós refletimos ontem, você que acompanhou o programa de ontem, que é a primeira parte do versículo, a parte A. Agora a segunda parte do versículo, defensor poderoso no perigo. Vou ler mais uma vez, lembrando que, filho amado, filha querida, que a primeira parte, nós refletimos sobre ela ontem. Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Ontem nós entendemos que o Senhor é refúgio e fortaleza, ou refúgio e força, como diz aqui a tradução da CNBB, nesta semana na qual nós estamos rezando, refletindo sobre como enfrentar as crises, os momentos difíceis, como esse que nós enfrentamos, né? Na pandemia do coronavírus. Nós estamos no auge dessa pandemia, aqui no momento mais difícil no Brasil, ontem eu via nos telejornais, né? Como enfrentar a partir da sabedoria dos Salmos. Primeira parte ontem, o Senhor é refúgio e fortaleza. Segunda parte hoje, defensor poderoso no perigo. Veja só, a tradução da CNBB traz como defensor poderoso no perigo. E às vezes é muito bom a gente pegar outras traduções, porque a gente vai comparando. É a mesma coisa, mas dita numa perspectiva diferente, numa chave diferente. E eu gosto de uma tradução que diz assim, que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. A CNBB traz um defensor poderoso no perigo. Essa outra tradução mais antiga que o padre está trazendo, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ou seja, é um socorro bem presente nas tribulações, nas adversidades, um auxílio presente. Vamos fazer agora, filho amado, filha querida, e eu peço a sua atenção, uma análise de cada palavra desse salmo, e depois o padre vai trazer para coisas práticas da vida da gente. Mas vamos entender. Olha, quando o salmo está dizendo que ele é um socorro, uma ajuda bem presente, a palavra no original hebraico era Ezra. Daí vem a palavra Esdras também, que deu nome ao livro de Esdras. E Ezra, que foi traduzida aqui como socorro bem presente, ou força, né, refúgio poderoso, ela poderia ser traduzida também como defensor, aliás, refúgio não, defensor, socorro e ajuda. E essa palavra significava o seguinte, como ela foi colocada aqui no Salmo, significava uma assistência imediata e constante da parte de alguém. Uma assistência imediata e constante da parte de alguém. É isso que o Salmo diz quando ele coloca a palavra socorro. O Senhor é um socorro. Não é socorro como a gente entende hoje, né? No hebraico, ele dizia assim, uma assistência constante, uma assistência full time, 24 horas. Nesse tempo de pandemia, a gente vai entender bem isso que o padre vai dizer. Imagina se você tivesse um médico aí, infectologista, na sua casa, 24 horas do seu lado. A hora que você desse uma tossidinha, ele, opa, peraí, vou aferir sua pressão, vou aferir sua saturação, né? Vou estar com o oxímetro aqui para ver se o oxigênio está legal. Imagina, 24 horas, é isso que o Salmo está dizendo que o Senhor é. Muito mais do que qualquer médico, ele é o médico dos médicos, é um socorro, uma assistência constante, contínua. E quando o Salmo diz que ele é presente, a palavra do hebraico era nimetzan, que significava o seguinte, ele provou ser realmente uma presença disponível.
que ajuda diante dos problemas. Ele foi encontrado quando procurado, ou seja, ele é um socorro que sempre é encontrado quando você chama, quando você procura. E o interessante é que o Salmo usa uma outra palavra. O Salmo não diz que o Senhor é um socorro presente. O Salmo diz que o Senhor, nessa tradução mais antiga, é um socorro bem presente na hora da tribulação. O que é esse bem presente? É um advérbio de intensidade, né? Quer dizer, excessivamente presente. Você já viu eu falando alguma vez aqui, a Paula está bem presente no programa? A Paula está excessivamente presente no programa? Não, a Paula está presente, eu estou vendo a Paula que é à minha direita, né? Até que se prove o contrário. Mas o Salmo está dizendo que o Senhor não é só um socorro presente, Ele é um socorro bem presente, excessivamente presente. É a palavra meod do hebraico, que significava isso, que Ele é excessivamente presente. Olha só, o Senhor é um socorro constante, auxílio imediato. O Senhor está sempre presente, Ele sempre é encontrado quando procurado, e o Senhor é bem presente, é excessivamente presente. Olha só, continuando, a palavra ainda fala que o Senhor é um socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. E essa palavra do hebraico que foi traduzida por tribulação ou problema, ela significava o seguinte: a pessoa está fechada num quarto escuro, sufocada e sem ar. Não é verdade que às vezes a tribulação e o problema fazem isso com a gente? Não é verdade que às vezes quando eu e você, filho amado, filha querida, estamos enfrentando tribulações e problemas, a gente se sente sem ar, sufocado, como essa menina que teve que enfrentar as escolhas erradas que ela tinha feito. Ela estava vivendo na idolatria, que a Bíblia diz diretamente que não é, essa menina do testemunho aqui de hoje, não é esse o caminho, né? Não é isso que a gente deve seguir, devemos adorar somente o Senhor Jesus, só Ele deve ser o Senhor das nossas vidas, não devemos buscar poder, força, cura, invocando qualquer outra força e presença e espírito e nome que não seja Ele, né? Ela se sentia, ela mesmo disse aqui no testemunho, nós usamos as palavras dela, eu me sentia sufocada, com medo, a mãe dela também tinha medo. O problema deixa eu e você sufocados, nos deixa num quarto escuro, não é? Mas olha que lindo esse salmo, gente, essa parte B do versículo 46, do versículo 2 do Salmo 46. O Senhor é um socorro, é uma ajuda íntegra, constante, 24 horas, bem excessivamente presente. Ele vai ser encontrado quando você chamar, na hora da tribulação, na hora do problema, na hora que você estiver nesse quarto escuro, sufocado pela ansiedade, sufocado pelo medo, sufocado pela doença. Sabe, é nessa hora que o Senhor se faz presente. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, Deus é mais perto de você do que você mesmo. Ele está mais perto de você do que você mesmo, porque Ele está dentro. Ele está dentro. Sabe, o mistério da inabitação da Trindade pelo batismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que habitam em nós. E veja bem, filho, filha, a gente muitas vezes entende isso aqui de maneira contrária. Você já percebeu que muitas vezes a gente é tentado a acreditar que no momento da tribulação é onde nós mais estamos sozinhos? Nós somos tentados a acreditar que no momento da tribulação é onde Deus nos abandonou, mas é mentira, é o contrário. O Salmo está dizendo, é na crise, é na tribulação que Deus mais se faz excessivamente presente, bem presente na hora da tribulação, excessivamente presente, uma ajuda, um socorro, 24 horas por dia. Ele se deixa encontrar quando procurado. Isso nos revela que na tribulação, na crise, quando nós mais nos sentimos frágeis, é aí que mais Deus quer se manifestar na nossa vida. É aí que Deus mais quer nos ajudar, ser presença, nos levantar. Ele é uma ajuda suficiente, o Salmo está dizendo, adaptada a cada caso, a cada exigência. Se você se sente só, Ele é o amigo que você precisa. Se você se sente aflito, Ele é a paz que o teu coração busca. Se você se sente triste, Ele é a alegria para te levantar. Se você desanimou, Ele é a força e a esperança que você precisa. Só em Deus o seu coração encontra paz. Essa pode ser a frase de hoje.
Vocês podem repetir depois de mim? Só em Deus o meu coração encontra paz. Só em Deus o meu coração encontra paz. Uma vez mais, só em Deus o meu coração encontra paz. Só em Deus o meu coração encontra paz. Ele é o socorro que eu preciso. Ele é o socorro que eu preciso. Ele escuta quando eu clamo. Ele escuta quando eu clamo. Ele está presente comigo. Ele está presente comigo. Na hora da tribulação. Na hora da tribulação. Filho, filha, não deixe os problemas, as angústias que vêm com a crise, que vêm com a tempestade, que vêm com a tribulação, cegarem você. Porque é isso que a tribulação quer fazer. A provação, muitas vezes, quer nos cegar. Quer nos tirar a habilidade de ver Deus presente, sendo um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda 24 horas na hora da tribulação. É quando você está no quarto escuro do problema, sufocado, sem ar, pela situação difícil no casamento, que aí Deus quer se manifestar. Por isso que eu digo que é no meio da tribulação onde mais nós devemos invocar o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor nos seus lábios. Atravesse a depressão com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse a luta contra um passado ruim de ocultismo, de depravação, de vícios que estão querendo voltar, com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor na sua boca. Porque se você invoca, Ele vai ser agora na sua vida. Esse socorro bem presente na hora da tribulação, excessivamente presente, essa ajuda. Eu até desafio você que hoje precisa da intervenção de Deus. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus, porque você está perdendo a sua casa, você está para ser despejado. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus para salvar o casamento, para sair deste vício, para ajudar esse filho, esse neto, para continuar lutando você doente, para cuidar da sua casa depois que você perdeu essa pessoa que morreu por causa de uma doença, ou que Deus nos defenda, mas que tirou a própria vida. Invoque agora o nome do Senhor no meio do deserto, que o Senhor vai fazer um oásis aparecer aí e vai saciar a sua sede. Eu profetizo isso no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Invoque o nome do Senhor no meio desse deserto. É você mesmo. Que o Senhor vai fazer um oásis aparecer. É promessa dele. Eu sou um socorro excessivamente presente, uma ajuda bem presente na hora da tribulação. E Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele está cumprindo já. Invoque o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro, dando glória, porque daí até a tristeza vai saltar de alegria na sua vida. Não é que a gente não vai ter tristeza, não. Mas se a gente atravessa o vale escuro, o deserto, com o nome do Senhor nos lábios, até a tristeza vai saltar de alegria. O Senhor é um socorro bem presente na tribulação. É verdade que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Talvez você esteja no meio de um. Mas invoque, atravesse, aliás, enfrente esse momento, invocando o nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que visitou o campo de concentração em Auschwitz. E ela viu escrito no muro lá de Auschwitz, onde ficavam as pessoas que estavam presas, que iam para a câmara de gás, que trabalhavam em condições desumanas. Como a gente sabe, estava escrito assim: eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando eu estou sozinho. Eu acredito em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Mesmo em meio às circunstâncias trágicas, às tribulações, Deus ainda está presente, mesmo quando é difícil vê-lo ou percebê-lo. E esse palestrante dizia que quem escreveu isso foi um judeu que estava lá. Provavelmente foi morto no campo de concentração, na câmara de gás, ou que foi assassinado. Sabe? Esse homem, mesmo no meio da tribulação, claro, é uma situação dificílima, né, gente? Extrema. No meio da guerra extrema. Mas isso mostra para nós que aquele homem, mesmo numa situação difícil, de adversidade, ele entendeu que o Senhor estava ali. E ele professou essa fé bonita. Mais uma vez eu digo, uma situação extrema, mas não é ficção, aconteceu há menos de 100 anos, né? E era uma tribulação. Então é com esse espírito que a gente tem que enfrentar as tribulações. Porque Deus está conosco para nos fortalecer, para enfrentar as tribulações que a gente precisa enfrentar. E está conosco para nos livrar das situações das quais Ele quer e vai nos livrar.
E veja bem, como entender o papel da tribulação na nossa vida, né? Eu me sinto aqui autorizado a falar um pouco sobre o que é a tribulação, né? Porque nós estamos falando sobre como enfrentar as crises dessa semana, né? A gente tem que entender o que é a tribulação, o que é a provação. Nós somos atribulados, provados de todos os lados, gente. Às vezes a tribulação vem por uma doença, vem pela perda de alguém, vem por um problema no casamento, problema com os filhos, vem pela dor de não ter realizado um sonho, vem por uma perseguição no trabalho, na família, por um problema de relacionamento com a sogra, com a nora, com o sogro. Às vezes a tribulação vem interna por uma depressão, um transtorno do pânico, um vício que você não consegue vencer. E, sobretudo, nós estamos num tempo no qual os problemas estão vindo bater à nossa porta. Eles estão vindo até nós. Por exemplo, a pandemia do novo coronavírus vem até você. Às vezes uma pessoa que vem na sua casa e toca na maçaneta e deixa o vírus lá. Tantas outras coisas que a pandemia, né, a realidade sanitária da pandemia gerou, como eu falei ontem. Os problemas vêm até nós. Então, como enfrentar a tribulação? Em primeiro lugar, você precisa entender que quando você e eu enfrentamos a tribulação com a ótica da fé, com a ótica da maturidade humana, isso é bíblico. Se você enfrenta a tribulação, filho, filha, com a ótica da fé, da maturidade humana, ela sempre vai contribuir para o seu crescimento. Ela sempre vai conspirar ao seu favor. Mas veja bem, é preciso entender que a tribulação não me afasta de Deus, ela me aproxima de Deus. Ela só me afasta se eu enfrentá-la sem Ele, sem fé. Eu preciso enxergar a tribulação com a ótica da fé, sabe? Eu preciso enxergar a tribulação com esse desejo de enfrentá-la com Deus, invocando o nome do Senhor. No leito do hospital, invoque o nome do Senhor. Na crise da depressão, na insônia, invoque o nome do Senhor. Ele vai te tirar dessa tribulação, te fazendo crescer a partir dela. Mas veja bem, é preciso enfrentar a tribulação com a ótica da fé. Uma tribulação amarga exige uma grande fé, sabe? Não vai enfrentar uma tribulação amarga com uma fé deficiente, com uma fé vazia, com uma fé de espetáculo, que só busca milagre em tudo, com uma fé não enraizada em Cristo, na cruz de Cristo, uma fé muito espetaculosa, sabe? Que está sempre esperando milagre, que não entendeu que o importante é a comunhão com Deus, não é o espetáculo, que não está só buscando o milagre de Deus, mas busca o Deus dos milagres. É essa fé forte que faz a gente ser capaz de suportar a provação, de enfrentar a tribulação, sabe? Com esse socorro que vem do Senhor. Gente, e é importante entender que em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Se você a enfrenta com Deus, ela sempre vai te fazer mais maduro, ela sempre vai te fazer mais profundo, ela sempre vai te fazer mais amigo de Deus, ela vai forjar o seu caráter, sabe? Sempre há uma lição a ser aprendida na provação, para que depois se torne uma lição a ser ensinada. Quem não passa por provação, por tribulação, melhor dizendo, não tem testemunho para contar, não tem testemunho para glorificar a Deus depois. A sua tribulação de hoje vai se tornar o seu testemunho de amanhã. Permaneça fiel, permaneça dando glória a Deus e invocando o nome do Senhor no meio da tempestade. E Ele vai fazer até a tristeza saltar de alegria na sua vida, dançar de alegria, sabe? Mas é preciso entender que essa tribulação de hoje não vem para te destruir, mas para te ensinar, para te amadurecer. Enfrente a refugiando-se, trago o conceito de ontem, da pregação de ontem, no Senhor. Ele é o socorro excessivamente presente, sabe? Ela não vem para te destruir. E olha para trás, filho amado, filha querida, se eu e você olharmos para trás e formos honestos, nós vamos perceber que muitas tribulações que nós enfrentamos, elas tornaram a gente a pessoa que a gente é hoje. Elas nos construíram. Gente, se não fossem as tribulações que eu passei,
eu não seria 20% do padre que eu consegui me tornar. E estou tentando, né, cada dia melhorar. Mas se não fossem as tribulações que eu passei antes da minha conversão, durante a minha conversão, depois do meu primeiro encontro pessoal ali com Jesus, né, forte, gente, eu vivi muitas provações. Eu lembro quando fazia 1 ano que eu estava na igreja, hoje eu olho para trás, na época nós não tínhamos tantos instrumentais técnicos para aferir, para medir isso, né? Mas eu tive uma depressão, porque eu fui viciado nas drogas na adolescência, foi muito forte. Então, quando eu era adolescente, eu estava vivendo coisa de adulto. E quando eu cheguei na fase da juventude, eu parei com tudo e mudei radicalmente de vida, graças a Deus, né? Me entreguei a Deus, abandonei os vícios com a graça do Senhor. Mas eu entrei num deserto. Foi difícil, ninguém me entendia. Eu perdi todos os meus amigos. Eram destrutivas as minhas amizades? Eram, mas eram as únicas que eu tinha. Era ruim, péssima a minha vida? Era, mas era a única vida que eu tinha. Eu abri mão de tudo por causa do Senhor. Graças a Deus, né? E foi difícil, gente. Foi um deserto, uma purificação. A noite escura dos sentidos e do Espírito, como dizia São João da Cruz, né? Os místicos. Foi difícil, mas hoje eu vejo como foi bom. Como me purificou de tanta coisa ruim que eu trazia. Como purificou e forjou o meu caráter, aquela provação, aquela depressão. As lutas no seminário para chegar a ser padre. E aqui eu poderia abrir o microfone para a Valdênia, para a Paula, para o Fagner, para os nossos cinegrafistas. A Paula, com quantos anos de casada, Paula? Vai fazer 20 agora. 20 anos, parabéns. Dia 17. Que lindo, que bênção. Os dois jovens, né? O Felipe, com aquela cara de menina, a Paula também, né? Mas quantas lutas, com certeza, se a Paula estivesse pregando aqui, para chegar até aqui, criando 3 filhos no mundo de hoje, né, Paula? E tantas pessoas nos acompanhando, quantas lutas, sabe? Não é assim que a pessoa casou e já está pronto, é uma adaptação, né? São pessoas diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes. E não é também depois de 20 anos que está tudo pronto, né? É uma luta, né? É uma batalha. Mas a tribulação não vem para te destruir, sabe? A tribulação, ela vem para te ensinar. Enfrente com Deus. Claro, isso se você enfrenta com a ótica da fé. Se você enfrenta com uma fé forte no Senhor. Não uma fé que só busca milagres, mais uma vez eu digo. Não uma fé que só busca espetáculo. Não uma fé utilitarista que chega perto de Deus. O que eu posso tirar de Deus, né? Não quer ser amigo de Deus, não quer viver uma vida ao lado de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, mas quer chegar em Deus como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu enfio reza, sai cura. Enfio o cartão, sai dinheiro. Não. É diferente. Quando você vive uma fé que você entende que você quer ser amigo de Deus, quer andar com Deus. Na Bíblia, o verbo andar significa partilhar a vida com Deus, obedecer a Deus, se deixar guiar por Deus. Quando a carta aos Hebreus diz que Abraão andava com Deus, é isso que ela está dizendo, né? Moisés andava com Deus, sabe? Enfrente a tribulação com a ótica da fé. E como diz, não precisa abrir, mas só citando a carta de Santiago no capítulo 1, versículo 3, não abra, só escute o que o padre vai dizer, que a tribulação, ela precisa gerar em nós perseverança. Para que a perseverança, então, gere uma obra perfeita. Veja bem, a tribulação precisa gerar perseverança. Você não pode sair desistindo e parando no meio do caminho porque a tribulação chegou. Desistindo da vida porque você está com depressão. Essa depressão vai passar, você não nasceu com a depressão. Ela vai sair da mesma forma que ela chegou, que ela entrou. Você não nasceu com essa ansiedade crônica que está te destruindo, vai passar. Você vai ter que esperar um tempo para você entender o que está te levando à ansiedade, mas vai passar, busca ajuda. Busca Deus e busca ajuda técnica, médica, se for o caso. Essa crise que você está vivendo vai passar. Essa questão do coronavírus vai passar. Nós vamos nos cuidar, fazer a nossa parte. Vão acontecer lutas, perdas, talvez aconteçam. Eu tive ontem uma perda na minha família, como eu falei, do meu primo de 35 anos que morreu por causa do Covid-19. Sabe, mas a aprovação, a tribulação, como disse Santiago, tem que gerar em nós perseverança. Agora é o contrário, a pessoa vive uma aprovação no casamento, já quer chutar o balde, já quer largar a esposa, o esposo. Vive uma aprovação na igreja, já quer abandonar a fé. Ah, eu não gosto do padre, mas o que o padre tem a ver com o seu relacionamento com Jesus? Porque você não gosta do padre, você vai abandonar Jesus? Você vai parar de rezar? Você vai parar de confessar? Ao contrário, busque uma outra paróquia se aquela não está boa para você. Claro, o ideal é que a gente se enraize, né? Mas se não está boa, busque uma outra.
não deixe de seguir Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é para você ficar pulando de galho em galho, né? Se fixa numa paróquia. Mas se está muito difícil, insustentável, impraticável o relacionamento com o sacerdote ou com o pastor na sua igreja, se você é irmão evangélico, protestante, busque uma outra, mas não pare de seguir. Não abandone a fé. A tribulação precisa gerar perseverança. Não é porque tem problema que eu vou abandonar a fé, abandonar o casamento, abandonar os meus bons propósitos. Tanta gente faz bons propósitos para a quaresma, por exemplo, um jejum, não comer doce, não comer café, não tomar café, desculpa. Aí no outro dia já chegou uma bomba de doce de leite, padre, eu não resisti. Tá bom, devia ter resistido, mas não resistiu? Para, não se entrega, recomeça. Deixou a penitência ontem, recomeça hoje. Recomeça. A tribulação precisa gerar perseverança. Perseverança, sobretudo nos bons propósitos. Nos bons propósitos. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Mas é para que você vá para frente, não pare na tribulação. Como eu disse ontem, é proibido estacionar. É proibido estacionar. E olha, a gente tem que enfrentar as tribulações, invocando o nome do Senhor, com uma fé grande, e tem que ajudar as pessoas também a perseverarem na tribulação. Por exemplo, você que é pai e mãe, eu sei que o instinto materno e paterno é lindo, né, de cuidado, de proteção, mas não poupe o seu filho e a sua filha de enfrentar as tribulações. Você está prestando um desserviço para eles quando você faz isso. Um desserviço. Um desserviço. Eu já contei a história, não lembro se foi aqui ou se foi numa outra pregação que eu fiz no acampamento, de um pai de um amigo meu. Aliás, o pai é mais amigo do que o filho, eu os conheci lá em São Paulo, que o filho começou a fazer uma faculdade, saiu, começou a fazer a segunda, saiu, começou a fazer a terceira e queria sair. Aí o pai foi firme, falou, não, você vai terminar, e eu vou pagar e você vai terminar, sabe, eu estou aqui do seu lado, depois você vai fazer o que você quiser e eu pago. Tinha condição, assim, de bancar a faculdade, e o menino ficou com meio bicudo, né, e a mãe tinha apoiado o menino, não, mas ele não quer, não quer, que bagunça é essa? E o menino terminou, depois fez uma outra, hoje o menino é casado, o homem, né, não é mais menino, casado, né, tem 2 filhos, e ele, um dia eu estava almoçando na casa deles, e ele falou, o menino, para o pai, obrigado por o senhor não ter me deixado largar a terceira faculdade. Eu não exerço aquela profissão, de fato eu não gostava, mas eu vejo que aquilo foi importante para mim. O menino reconheceu na mesa do almoço. Porque se eu tivesse largado lá, talvez eu já tivesse largado a minha esposa, diante das provações que nós tivemos. Talvez eu tivesse abandonado os meus filhos, quando um mais novo tinha ficado doente, uma doença séria no rim na época, né? No rim não, no pâncreas, desculpa. Então, foi importante para ele. Então, o pai e a mãe, se quer fazer o filho crescer na fé, quer fazer o filho ser maduro, não poupe o seu filho, a sua filha, de enfrentar as tribulações que eles precisam enfrentar. Padre, mas ele é novo, é de menino que se torce o pepino, né? Sabe? Claro, acompanha, faça como Deus. Filho, eu estou aqui do seu lado, como um socorro bem presente na hora da tribulação. Mas anda. Me recordo quando eu fui visitar um amigo também lá do Paraná, a menina dele novinha, coisa mais linda. E ele falava, vem caminhando para o papai, né? Ela, dando os primeiros passinhos, às vezes ela com ousadia, com coragem, vinha caminhando com tudo, se jogava nos braços deles. Mas existia um momento, se jogava nos braços dele, né? Existiam momentos nos quais, acho que ela ficava meio insegura ali, começava a olhar para baixo, ameaçava cair. Quando ela ameaçava cair, ele corria e pegava. Sabe? É isso que Deus faz, ele é um socorro bem presente. Deus está te falando, caminha, anda, mas se você cair, te pego, te levanto. Te trago nos meus braços. Sou um socorro bem presente na hora da angústia. E é assim também que o pai e a mãe devem reproduzir o molde na vida dos seus filhos. Deixa caminhar. Empurra para caminhar, na verdade, né? E se cair, você vai estar lá para levantar, para ajudar, sabe? Mas deixa o seu filho caminhar, não o poupe de viver as tribulações. Às vezes o pai e a mãe, por carência, sabe? Por imaturidade, acaba projetando. Às vezes a mulher se sente carente, porque o marido não consegue dar todo o afeto que ela precisa, ou vice-versa, né? Projeta tudo no filho e infantiliza o menino. O menino com 30 anos, eu vim trazer o seu leitinho, dobrar sua cobertinha. Pelo amor de Deus, isso é um desserviço. O cara é homem, deixa ele crescer. Ele vai morrer se eu não der a blusinha para ele levar. Não vai morrer não, minha filha. Você está estragando seu menino, eu sei que a sua intenção é boa, eu te respeito. Mas não é esse o caminho. Ele precisa amadurecer.
Senão, o dia que você partir dessa vida, você vai deixar um molecão imaturo aqui para apanhar do mundo. Ou para destruir todo o patrimônio que você e seu marido construíram em 60, 30, 40 anos. Ele vai destruir em 2, se você não ensinar ele a ser homem, ser mulher de verdade. Sabe? Enfrentar a tribulação. Algumas tribulações a gente vai ter que enfrentar. E olha só, aprendamos algo com a tribulação. Como foi o triunfo de Jesus diante da tribulação? Como foi? Jesus triunfou onde? Triunfou numa moto, num skate, numa prancha de surf, desculpa os exemplos esdrúxulos aqui. Não. Jesus triunfou na cruz. Na cruz. Então, Jesus triunfou da tribulação, no meio da tribulação, dentro da tribulação. Por quê? Porque a vida não vai impedir, não vai nos poupar. Deus não vai nos poupar de enfrentar as tribulações. Mas de dentro da tribulação, Ele vai te fazer ressuscitar, Ele vai te fazer triunfar. Padre, eu estou olhando, o prédio já caiu, eu estou no meio dos escombros. Invoca o nome do Senhor, Ele vai te ajudar aí. É aí que você vai triunfar. É na cruz, onde todo mundo olhava para Jesus e falava, Ele perdeu, Ele está humilhado. É ali que Deus o fez triunfar, o Pai o fez triunfar. Talvez é no meio daquilo que hoje é a causa da sua maior humilhação. Seu desemprego, sua luta, sua dor, sua perda. É aí que Deus vai te fazer triunfar. A partir da sua dor, da sua tribulação. Saiba vencer a doença estando na doença. Sabe? Saiba vencer a depressão estando na depressão. Saiba vencer a ansiedade estando na ansiedade. Saiba vencer a crise estando no meio da crise. Seja a crise em família, seja a crise no relacionamento na igreja, com outras pessoas, seja a crise financeira. Vença no meio da crise. É aí que Deus vai te fazer triunfar, sabe? Se a tribulação chegar, não se desespere. É aí no meio da tribulação que Deus vai fazer você triunfar. E Ele vai usar o fogo da tribulação para purificar você. Mas tenha confiança, tenha fé. Ele só vai queimar aquilo que não for essencial, aquilo que for nocivo, aquilo que estiver sobrando. Mas vai queimar, o fogo arde, o fogo dói. Mas o fogo não destrói o ouro, o fogo só queima a impureza do lado do ouro. O ourives, que trabalha o ouro, sabe o que está fazendo quando ele coloca o ouro no fogo. O ouro não é queimado pelo fogo, só a impureza do lado do ouro, que às vezes até parece ser ouro. Só aquele apego, sabe? Mas o ouro permanece intacto. Então, Deus vai usar essa provação que você está vivendo para queimar o que em você não é bom. Mas invoque hoje o nome do Senhor. Tome posse dessa verdade que o Senhor é um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda excessivamente presente na hora da angústia, do quarto fechado, do beco sem saída. É aí que Ele se manifesta, é aí que Ele está mais perto, quando você está mais frágil. Invoque o nome do Senhor e saiba que Ele vai te fazer triunfar de dentro da provação. Olha só, os 3 jovens do livro do profeta Daniel não triunfaram fora da fornalha de fogo ardente. Você conhece essa passagem? Não sei, ela é linda. Se você não conhece, procura depois. Eles desobedeceram a ordem do rei, eles enfrentaram o decreto real, foram punidos com a pena de morte. A fornalha de fogo ardente foi aquecida 7 vezes mais. Os 3 foram jogados lá. E quando o rei olhou lá dentro, tinham 4 homens lá dentro, cantando e louvando a Deus. O 4 era o anjo do Senhor, que na Bíblia também pode ser traduzido como o próprio Deus, a presença de Deus. Deus não vai impedir que eu e você, muitas vezes, sejamos jogados na fornalha do fogo. Infelizmente, porque faz parte da vida. Faz parte. Mas no meio das chamas Ele vai estar com você. E o fogo não vai te queimar. E as chamas não te consumirão. Estou dizendo isso profeticamente, filho amado, filha querida, para você. É você mesmo. Talvez hoje você esteja, Padre, eu estou cheirando fumaça. Padre, já queimou meu cabelo. Padre, a chama está batendo, é a chama de ter perdido alguém, não é fácil. Eu respeito a sua dor, sabe? E eu não estou falando de teoria, tá, gente? Eu perdi o meu primo muito amado ontem, com 35 anos, um engenheiro inteligentíssimo, o André Luiz, que morreu em virtude do Covid-19. Eu também enfrento as minhas lutas, nós somos reais. Por isso que eu gosto de contar o meu testemunho sempre. Tantos amigos que eu não perdi na época das drogas, tantas coisas que eu sofri, mas
mesmo no meio da fornalha, quando eu me voltei para Deus, quando eu entendi que eu precisava enfrentar a tribulação, invocando o nome do Senhor, quando eu entendi que Deus era um socorro bem presente na hora da angústia, do problema, da tribulação, a minha vida começou a se transformar. Deus não vai impedir que eu e você, muitas vezes, sejamos lançados na fornalha de fogo, porque isso faz parte da natureza humana. Mas lá, Ele vai estar com você no meio das chamas, comigo. Lá, Ele vai te proteger intacto. E você vai sair do meio das chamas dando glória a Deus. Você vai sair do meio das chamas muito mais forte, muito mais sábio, muito mais capaz de fazer escolhas maduras na vida. Você vai aprender a lição que as chamas vão te ensinar. E você vai sair capaz de testemunhar, de ensinar essa lição para muita gente. Como nós estamos fazendo aqui. Se nós estamos aqui ensinando, passando para você essa experiência, é porque nós passamos pela fornalha. E estamos passando. A cada mês, você vê a luta para chegar aos 100%. Às vezes a gente fica com vergonha de pedir tanto aqui, sabia? Mas não é para nós que a gente está pedindo, é pela obra de Deus. Deus poderia ter agido de outra forma com a Canção Nova, dado um meio constante da gente ter subsistência sem pedir? Poderia, mas Ele quis agir assim. É a nossa fornalha de fogo mensal. Mas aqui no meio do fogo, contando com a generosidade de cada um, de moedas, de doações, a gente vai entendendo que a cada mês o Senhor nos tira da fornalha de fogo e diz: a obra é minha, continuem, eu estou com vocês, continuem evangelizando, continuem dando vida, uma vida que é vivida, como ensina o Padre Jonas, não é? Um evangelho vivido, depois partilhado. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita. Nós te agradecemos porque nós estamos sim vivendo um momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, financeira, desempregos, mortes, mas nós aprendemos hoje com o Salmo 46 que o Senhor é um socorro, é uma ajuda bem presente, excessivamente presente na hora da tribulação, da angústia, do problema, da provação. Nós não estamos sós. No meio da fornalha de fogo, o Senhor está conosco. No meio das nossas angústias, lutas, tribulações, o Senhor está conosco. Nas nossas cruzes pessoais, cotidianas, nós não estamos sós, Senhor. O Senhor está conosco na cruz, o Senhor está conosco na fornalha de fogo ardente. Senhor, e nós escolhemos invocar o Teu nome. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre nós. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre as nossas famílias, sobre os nossos propósitos, sonhos. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre a nossa saúde, sobre a saúde dos nossos. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre os nossos impossíveis. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, os profissionais de saúde, sobre a realidade financeira, espiritual do Brasil. Nós invocamos Teu nome, Jesus, sobre a... Obrigada, Senhor, porque no meio das tribulações, o Senhor se faz presente. Deus é para nós refúgio e força, mas Ele é defensor poderoso no perigo. Você que se encontra nesse momento no perigo, no sufoco mesmo, e diante da meditação da palavra, da oração, o choro veio, as lágrimas vieram, mas agora o Senhor acalma o teu coração, cura a sua mente. Você que se sente muito sozinho, enquanto o padre pregava, me vinha a palavra solidão, solidão. Você não está sozinho. Você pode estar fisicamente aí, por causa da pandemia, até um pouco mais isolado, sem um contato com muitas pessoas como você tinha. Mas você não é sozinho neste mundo. Deus te deu vários amigos. Na terra, alguns, mas no céu você pode contar com muitos. Verdade. Recorra ao santo de devoção. Se sua mãe te consagrou a Ele, Deus está recordando você agora deste santo de devoção. Ele pode ser o seu intercessor amigo. E o melhor amigo que nós podemos ter é Jesus Cristo. Você pode conversar com Ele aí, no seu travesseiro, no meio de lavando a louça, no meio das lágrimas. Desabafa com o Senhor. Conta para Ele tudo que você está vivendo.
e um amigo seguro, mais um ano está aqui no acampamento Curados para Amar. Eu confesso que esse acampamento, eu tenho a alegria, né, a imensa satisfação de estar nele desde o início do meu ministério. Eu acho que esse é o sétimo ano no qual, sexto ou sétimo, se eu não me engano, no qual eu estou aqui no acampamento Curados para Amar. E eu vou completar 10 anos de padre, né? Então, boa parte do meu ministério, eu tive a oportunidade de crescer nesse acampamento, aprender com essa unção presente nesse acampamento, aprender muito com a unção presente no livro que escreveu o Monsenhor Jonas Abib, o livro Curados para Amar, né? Tem gente que fala que esse livro é meu, não é do Monsenhor Jonas, o meu é o Curar-se para Ser Feliz, né? O título parecido, também de cura interior. Mas o Curados para Amar é do Monsenhor Jonas, e uma inspiração linda. O Monsenhor ali foi muito feliz e verdadeiramente, com essa inspiração, nos revela o sentido da cura, né? A cura não existe, filho, filha, para que nós somente fiquemos mais ensimesmados, para que nós somente conquistemos bens materiais e vivamos ali o progresso financeiro ou em outras áreas. Mas a cura, a finalidade da cura é para nos capacitar a amar mais e melhor, é para nos tornar livres para amar, porque quem não é livre não consegue amar. Quem é preso ao vício, ao apego, à ferida de ontem, às mágoas, não consegue amar. Se você é preso à mágoa, a mágoa se torna o seu ídolo, ou seja, ela se torna o centro da sua vida, né? O centro da sua história. Se você se prende a um vício, a sua vida gira em torno desse vício, não é? E assim sucessivamente. Então, nós estamos aqui para verdadeiramente receber essa cura, trabalhar nessa cura de Deus, para podermos amar mais e melhor. E o Padre Jonas nos ensina, no livro Curados para Amar, que o sentido, a finalidade da vida da gente é o amor. Nós fomos criados por Deus por amor e para amar. Então, todas as vezes que a gente consegue alcançar essa cura e amar mais e melhor, a gente se realiza, a gente se torna mais feliz. Enfim, a passagem que me foi dada para refletir é uma passagem muito conhecida, que é a passagem... Pode trazer para mim, filho, por gentileza? Que é a passagem do filho pródigo. Pega a sua Bíblia, Lucas 15, capítulo 15, né? Opa, pode colocar. Lucas, capítulo 15, versículo 11, obrigado, até o 32. Lucas, capítulo 15, versículo do 11 até o 32, é uma passagem muito conhecida, né? A passagem do filho pródigo, com certeza você já ouviu. E se você não a ouviu, é uma passagem muito especial, que, no meu ponto de vista, é uma das parábolas mais bonitas de todo o Novo Testamento, né? Porque Jesus está ensinando ali como Deus funciona, como o Pai funciona. E olha só a transformação na concepção daquele povo. No Antigo Testamento, eles acreditavam que Deus era o Senhor dos exércitos, poderoso, um Deus ciumento, um Deus que você nem poderia olhar para ele. Se um ser humano olhasse para Deus, visse Deus, ele morria na hora. Tão grande era a glória, tão grande era o pavor que vinha da Shekinah, da presença de Deus. E de repente, Jesus se encarna, Jesus nasce, Deus ali se faz pessoa, se faz homem, e começa a ensinar que Deus não é somente esse Deus lá nas alturas, que Deus não é somente esse Deus poderoso, temível, aterrador, poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, um Deus que você não pode do qual você não pode se aproximar, um Deus que inspira medo. Não, Jesus vem revelar que Deus é Pai, e não qualquer Pai, que Deus é um Pai bom, que Deus é um Pai misericordioso, que Deus é um Pai que perdoa, que Deus é um Pai que não desiste dos seus filhos. Claro, é um Pai justo. No dia do juízo, se nós não andarmos na linha, né? Como a gente brinca, a chapa vai ferver para o nosso lado, sim. Mas antes, acima de tudo, Deus é um Pai bom, é um Pai misericordioso. E antes até de ler essa passagem, eu quero fazer essa explicação. Eu escrevi 7 livros. Desses 7,
5,5 eu atribuo são de cura interior. Então eu tenho estudado muito esse assunto, me desdobrado, né, sobre isso, e eu percebo o seguinte, que o que mais o inimigo quer, que o que mais o pecado faz, que o que mais as nossas feridas trabalham para fazer, é desestabilizar em nós, bagunçar em nós, a compreensão da nossa filiação divina. Nós somos filhos no Filho que é Jesus. Mas as feridas emocionais, psicológicas, espirituais, relacionais, elas vêm justamente para desestabilizar essa compreensão dentro de nós, de filiação, de que nós somos filhos. Porque afetada em nós a certeza da filiação divina, a consciência da nossa altíssima dignidade de filho e filha de Deus, nós somos presa fácil para a depressão, para a tristeza, para a ansiedade, para a morte, para o desânimo. Quem não se percebe filho, entende que não tem ninguém por si, se sente só. Quem não se percebe filha, não tem ânimo para levantar da cama cada dia e lutar. Quem não se percebe filho, filha, se sente só diante das labutas, diante das perdas, diante dos problemas. Por isso que sempre quando eu estou pregando, eu gosto muito, desde o início do meu ministério, de chamar quem me ouve de filho e de filha. Claro, eu sou padre, né? E padre é pai, eu tenho consciência da minha função, da minha missão também, que exerce uma paternidade muito bonita, né? Pastoral como sacerdote. Mas eu tenho consciência também que eu estou falando com filhos de Deus, com filhas de Deus, e filhos preciosos, filhos amados, filhos especiais. Olha, filho, filha, eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja esgotado por tantos fardos. Essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga psicológica. Talvez hoje você esteja tão sofrido, tão sofrida que só Deus sabe. Talvez hoje você esteja triste porque você perdeu alguém que você amava para o Covid-19. Talvez você esteja doente aí se recuperando do Covid. Talvez você esteja mais uma vez se debatendo diante de um vício, no qual você recaiu novamente. Talvez você esteja triste porque você não conseguiu ainda vencer a depressão, a insônia, a ansiedade, o medo. Talvez você descobriu uma traição por parte do seu esposo, da sua esposa, e isso desestabilizou você. Talvez você tenha se sentido tão pequeno, tão pequena, tão sozinho na vida, você não aguenta mais essa pandemia, essa situação que essa pandemia trouxe, né, de desemprego, problema. Talvez as pessoas não acreditam em você, têm humilhado você, você tem que estar sempre provando o seu valor, provando que você é capaz. Talvez você esteja hoje com um cansaço na alma, sabe, um cansaço no coração. Olha, eu não sei o que você vive, mas eu tenho certeza, filho, filha, que você não está só. É você mesmo, você. Você não está só. Você é filho de Deus, você é filha. E o pai é um pai bom, é o teu pai. É um pai misericordioso, é um pai que não desiste, sabe, dos seus filhos e filhas. Então eu já coloco esse primeiro pilar nessa pregação. Porque, como eu disse, as feridas, elas vêm justamente atacar a nossa consciência da nossa filiação divina, da nossa dignidade de filho e de filha. A sua ferida, o seu pecado, a sua queda. Mas eu digo para você, eu afirmo, nada pode cancelar a sua altíssima dignidade de filho de Deus. Nada pode mudar a realidade, a verdade de que você é um filho, uma filha e um filho e uma filha amados, escolhidos. O seu pecado, a sua fragilidade, o seu contexto não anula essa verdade. Você é filho, você é filha. Sabe, e o que mais o inimigo quer fazer é tirar de você essa consciência de que você é filho, de que você é filha. Porque quem perde essa compreensão se torna presa fácil ao mal e para o pecado. Lucas 15, versículo 11. Você conhece, eu vou ler novamente porque essa passagem é muito importante, muito especial. E Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus, contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Olha isso que forte. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Filho, filha, essa passagem é muito importante para nós hoje, muito importante, porque ela traduz algo que Jesus revelou ali para aqueles homens na sua época, mas que revela também para nós, que deu verdadeiramente um nó na cabeça daquele povo. A palavra é essa: deu um nó na cabeça daquele povo. Por quê? Porque, haja vista que eles estavam em uma sociedade eminentemente patriarcal. Então, nessa sociedade, o pai, o patriarca, tinha uma figura central. E até hoje no Oriente, quem convive com famílias árabes, judaicas, que vivem de maneira mais intensa a cultura, sabe o que eu estou falando? O pai é muito respeitado, o patriarca é muito respeitado, claro que a mãe também, mas o pai, ele ocupa uma proeminência de papéis ali, né? Então, Jesus, ele quebrou uma lógica de um tempo, né? Contando essa parábola, ele quebrou uma lógica de um tempo. Em primeiro lugar, a palavra pródigo, né, vem do latim pródigos, do verbo prodigere, que queria dizer assim, aquele que desperdiça, que gasta de qualquer jeito, né? Então, filho pródigo quer dizer o filho que gastou tudo, e que gastou, sobretudo, no pecado, a sua identidade de filho. Sabe, o pecado, ele faz isso. Ele pega, é como se você chegasse com uma veste branca, bonita. Eu não estou com uma veste branca, mas como se eu tivesse com uma túnica branca, assim, de corpo inteiro.
que representa a minha dignidade, eu pegasse e rolasse na lama, né? O pecado, ele mancha a nossa identidade, mas ele não cancela a verdade que nós somos filhos e filhas. As feridas mancham a nossa dignidade, mas não cancela, sabe? Então, quando a gente busca esse processo de cura interior, Deus nos dá vestes novas. Deus restitui a nossa dignidade de filho e de filha. Então, veja bem, vamos entender com essa passagem. Eu tinha até preparado muito mais coisas falando sobre o perdão. E dicas de passagem, eu estou usando o livro do Dr. Fred Luskin, que é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que se chama O Poder do Perdão. E esse livro é muito bom. Vou usar, se eu não usar agora tanto na pregação, eu vou usar mais na homilia à tarde, na missa de encerramento. No meu ponto de vista, é a melhor literatura que existe no mundo sobre o perdão. O Dr. Fred Luskin, por muitos anos, ele fez conferências, cursos chamados O Poder do Perdão, provando cientificamente, na Universidade de Stanford, né, lá nos Estados Unidos, a importância de perdoar, os benefícios para a saúde, como lidar com isso. Então, eu preparei um conteúdo bem interessante com relação a isso. Se o padre não conseguir discorrer tudo sobre esse conteúdo agora, eu introduzo e na missa à tarde eu concluo, né? Então, vamos entender primeiro, antes até de falar sobre a realidade do perdão, que esse filho pródigo, ele recebeu perdão, né? Um perdão fortíssimo, foi acolhido de novo em casa, mas ele também teve que trabalhar no percurso de perdoar-se a si mesmo, né? E ali o irmão dele, como um elemento externo, teve que trabalhar em si mesmo o perdão para o seu irmão, né? Que voltava depois de ter desperdiçado todos os bens. Então, eu quero trabalhar hoje, como eu disse, não sei se vou fazer todo na pregação, a tríplice dimensão do perdão. Perdão para consigo, perdão para com o outro e perdão para com Deus. Se não concluir agora, concluo à tarde. Enfim, mas antes disso, eu quero aprofundar nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, para a gente entender o sentido do que Jesus estava revelando. E também, além do livro do Dr. Fred Luskin, eu vou usar um pouco da teoria do Carl Rogers, que é a teoria centrada na pessoa, o personalismo dentro da psicologia, né? Eu gosto demais do Carl Rogers, que trabalha justamente, ele não é um trabalho religioso, é um trabalho científico, né? Quem conhece o personalismo, a TCP, né? A teoria centrada na pessoa do Carl Rogers, dentro da psicologia, sabe que o Carl Rogers, ele trabalha justamente o resgate da dignidade da pessoa enquanto pessoa. Mesmo apesar dos seus limites, das patologias, né, psicológicas, ele trabalhava ali com pessoas com doenças psíquicas, mas mesmo em pessoas com demência, com doenças psíquicas, o Carl Rogers e a sua teoria, né, a TCP, buscava trabalhar justamente esse resgate da dignidade da pessoa enquanto pessoa, que simplesmente pelo fato de ser pessoa é digna. É digna de viver, é digna de escolher, é digna de crescer, de ter condições como a nossa Constituição brasileira assegura, mas nem sempre cumpre, né? Direito, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer, são direitos prescritos na religião, né? O artigo 5, por exemplo, fala da liberdade religiosa, mas hoje em dia, se você falar o que está na Bíblia, as pessoas querem te prender, né? Querem te processar, então nem sempre isso é factível, né? Mas, enfim... Antes, eu quero, como eu disse, aprofundar nessa passagem. Veja bem, o Oriente Médio, quem teve a oportunidade de já ir ao Oriente Médio, eu fui várias vezes conduzindo peregrinações a Israel, fui à Turquia, fui aos Emirados também, então dá para entender um pouco a cultura, né? E nós, na Canção Nova, temos 2 casas em Israel. Um abraço até os meus irmãos missionários lá na Terra Santa, que fazem um trabalho lindo. Quase tudo que é transmitido da Terra Santa, através dos franciscanos, são os irmãos da Canção Nova que realizam esse trabalho lindo lá. Então, quem convive com a cultura árabe, os irmãos que estão na Canção Nova lá em Israel, sabem como funciona a cultura oriental, médio-oriental, né? É uma cultura, como eu disse, patriarcal, é uma cultura que a palavra do pai tem muito peso, é uma cultura, sabe, de muito respeito aos mais velhos, e isso é lindo, é um aspecto que nós ocidentais precisamos também incorporar, né? Mas, primeiro ponto, um filho, você talvez até ouviu falar sobre isso, chegar no pai vivo e pedir a herança, é a mesma coisa do filho dizer, olha, para mim você morreu. Porque quando se reparte herança, gente? É quando o pai morre, é quando a mãe morre, é ou não é verdade? Quando a matriarca ou o patriarca vem a faltar, então se reparte a herança. Então foi um ato de afronta, de desrespeito, sobretudo na cultura de Jesus, daquela época ainda, a cultura médio-oriental daquela época, muito mais centrada nesses valores, né? Então você imagina,
os fariseus que estavam ouvindo aquilo, os homens e mulheres que estavam ouvindo aquilo, com certeza aquilo que eles ouviam rangeu dentro deles, né? Como assim um menino, um moleque, chega e fala para o pai, me dá a minha parte da herança com o pai vivo? Imagina a dor no coração desse pai, né? E até mesmo na Bíblia, a palavra para descrever propriedade do grego antigo é a palavra bios, no grego antigo, que é a mesma palavra para descrever vida, bios, daí vem a palavra biologia, bios logos, né? O estudo da vida. Então, a propriedade era parte daquilo que a pessoa era naquela época, na concepção, né? Da vida da pessoa. Então, é como se o filho estivesse falando ali para o pai, olha, a sua vida não importa para mim. O que você é não importa para mim. Para mim você morreu. Me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. Então isso já era muito agressivo. Só de Jesus contar isso naquela cultura já rangeu. Mas Jesus propositadamente, né, foi bem longe para mostrar como o amor de Deus é escandaloso. Né? Escandaloso. Tem uma música em inglês que eu acho muito bonita, que o autor foi ousado. Ele colocou o nome da música, que a tradução seria mais ou menos assim. Poderia ser assim, né? Amor sem juízo, para falar do amor de Deus. Porque nos olhos da justiça humana, é um amor, entre aspas, entenda bem, né? Sem juízo, escandaloso. Então, primeiro ponto, esse filho rompeu com essa lógica, né? Pedindo a herança para o pai. E esse filho foi embora. Foi para um país distante. Muito possivelmente ele pode ter ido para a Babilônia, né? Ou para Nínive, os grandes centros ali da época, né? Que propiciavam uma vida muito devassa, né? Uma vida boêmia. E rapidinho ele gastou tudo. E não é que a vida dá voltas, e de repente veio uma fome naquela região. E aquele menino, a fome é dura, né? Quando a fome bate, a pessoa tem que se explicar, tem que ir atrás. Ele foi buscar emprego. E lhe colocaram para cuidar dos porcos, e nem a lavagem dos porcos ele tinha para comer. Olha só. Mas ali naquele momento bateu o arrependimento dentro dele. Meu Deus, o que eu fiz? Eu matei o meu pai em vida, meu pai deve estar muito sofrido comigo, sabe? E eu estou morrendo de fome, mas eu posso voltar. No fundo, aquele filho ainda tinha certeza de que o pai era bom, né? Só que veja bem, para as leis da época e para a cultura da época, se um filho que fez isso voltasse, ele não poderia ser admitido à casa do pai, guarda isso no coração, sem pagar financeiramente a dívida e a vergonha pública que ele fez o pai e a família passarem. Então o filho tinha que ficar morando fora, trabalhando para pagar, e tinha uma quantia moral, ou seja, ele tinha que pagar financeiramente pela defasagem moral ali, pela vergonha que ele fez aquele pai e aquela família passar. Era a lei da época, era o costume da época. E aquele menino mesmo assim falou, olha, é melhor eu ficar lá humilhado, trabalhar como um escravo. Por isso que ele falou, eu vou voltar, eu vou trabalhar como um empregado, porque daí eu pago o meu pai e ele vai me admitir lá na frente, ou se ele não me admitir, pelo menos eu como, né? Eu sei que o meu pai é bom até para os seus servos, diferentemente do que eu estou vivendo aqui. Então, o menino volta. E eu quero apresentar 5 aspectos que mostram como esse amor de Deus é escandaloso. É sem juízo, no critério humano, né? Critério humano. Sabe? E como a gente precisa assumir essa realidade. Eu sou amado, eu sou filho. Eu sou amada, eu sou filha. Porque esse é o pressuposto da cura interior. Não tem cura interior sem você assumir essa verdade. Eu sou filho, eu sou amado. Não tem perdão. Às vezes você está querendo liberar o perdão somente por você mesmo. Não. O perdão que a gente dá para o outro é um transbordamento do perdão que a gente experiencia da parte de Deus. O perdão que a gente consegue oferecer ao outro, filho, filha, é um transbordamento concreto do perdão que a gente experimenta da parte de Deus. Do amor que a gente experimenta da parte de Deus. Padre, eu não consigo perdoar. Agora que você descobriu? Eu já sabia há muito tempo que você e eu não conseguiríamos perdoar por nós mesmos. Nós perdoamos no perdão do Pai, em Jesus, para nós. Nós amamos a partir do amor do Pai, em Cristo. Você, por você mesmo, não vai ser capaz de perdoar esse marido que te traiu, essa pessoa que assassinou seu filho, sua filha, Deus nos defenda, né? Pode ter acontecido. Sabe? Mas é no amor do Pai, é no perdão do Pai. É nessa experiência. Então, em primeiro lugar,
o filho são 5 aspectos muito interessantes para a gente entender a cultura da época e entender a quebra de paradigmas que Jesus estava propondo. Quando o filho volta, o pai se adianta e sai correndo na direção do filho. E ontem eu estava estudando isso, eu achei muito interessante. Você sabia que na cultura greco-romana, ali onde Jesus, no Império Romano todo, se tinha a cultura greco-romana, né? E na cultura médio-oriental, sair correndo era um sinal. Olha só que coisa. Um patriarca, alguém, pai de família, sair correndo assim na rua, era um sinal de baixa autoestima, era um sinal de baixa classe, era a pessoa estar se rebaixando. Por quê? Os senhores, os pais, eles andavam, pode abrir aí para mim a imagem, andavam sempre assim, ó, aquela coisa, devagarzinho, na classe. Tem gente que anda na classe, né? Você já viu? Até as modelos que colocam os livros na cabeça, né? Para equilibrar, mas o pai de família andava na classe. Primeiro paradigma que Jesus já está quebrando ao contar essa passagem. O homem, senhor, já um velho, um pai velho, de filhos adultos, né? Não era novinho, sai correndo como um adolescente, de forma pueril. Ele não está nem aí para o que os outros estão pensando. Para ele, o importante é abraçar o filho. Para ele, o importante é levantar o filho caído. Para ele, o importante é restituir a dignidade do filho. Eu não sei, talvez hoje você esteja caído. Caído por essa mágoa que está te corroendo, né, filha? Caído porque mais uma vez você fez o que não devia ter feito. Você acessou o que não devia na internet. Mas Deus, Ele não espera, Ele corre até você. Porque Ele quer te salvar, porque Ele quer te curar, porque Ele quer que você seja feliz. E veja bem, Deus quer te curar, porque se você não for curado, você não vai suportar, entre aspas, o peso das bênçãos que Ele tem preparadas para você. Se você não vive um processo de cura da sua história, a partir do amor do Pai, se você não vive um processo de cura das feridas profundas, das mágoas, da culpa, da rejeição, da inferioridade, do medo, a partir de uma experiência pessoal de filiação, de amor do Pai, você não vai ser capaz de lidar com as bênçãos que Ele tem preparadas para você. Por exemplo, você moça que tem vontade de casar, se você não deixar Deus te curar antes de casar, você vai levar suas feridas para dentro do seu casamento e você vai acabar implodindo o seu casamento. Porque você vai ser aquela pessoa ferida, amarga. Você vai repetir nos seus filhos os erros dos seus pais. O filho que não cura a história com os próprios pais, inevitavelmente repete nos próprios filhos os erros cometidos pelos pais na vida dela, sabe? Então Deus, o Pai corre até você, filho, filha, porque Ele quer te curar para que você seja capaz, olha só, a palavra é essa, capaz de suportar, de lidar com o peso da bênção que Ele tem para você. Porque veja bem, para lidar com o sucesso, com o êxito, a gente tem que estar pronto. Existe um peso também no êxito e no sucesso. Peso positivo, mas existe. E se você não cura a sua história, você vai conquistar o marido, a esposa, o casamento que você está pedindo para Deus, mas você mesmo vai estragar tudo. Se você não investe na cura das suas feridas, você vai até se tornar um sacerdote, um médico, um juiz, mas você, em virtude da sua ferida, vai ficar preso em picuinhas. E é tão triste, porque a ferida que a gente não cura, repito isso, se torna um ídolo dentro de nós. A gente começa a adorar aquela ferida aberta, como aquele cachorro que lambe as feridinhas nas patinhas, né? Eu gosto dessa imagem. Sabe? Quantas pessoas, a pessoa é bem-sucedida, tem filho, tem esposo, mas está lá. Ela acorda e dorme pensando na mágoa do pai. Ela acorda e dorme pensando na mágoa daquele ex-patrão. Em vez de acordar e dormir e acordar pensando em Cristo, pensando no abraço do Pai, não. Ela acorda e dorme pensando na mágoa, na ferida, na inferioridade, na raiva. O que você não cura dentro de você se torna o seu ídolo. E quanta gente adorando as próprias feridas. E eu costumo dizer, já preguei isso aqui, que o diabo se alimenta das nossas feridas não curadas. Isso é alimento para a ação do demônio. Sabe? Enfim, segunda coisa na qual que Jesus está dizendo, o jeito como o Pai ama. O Pai deu vestes novas para o filho pródigo. Vestes novas na Bíblia são um sinal de purificação, da dignidade recebida novamente.
E sabe o que é peculiar, que é interessante? Ontem, estudando também a cultura da época, eu achei muito interessante. Você sabia que na época, o pai, quem tinha as melhores roupas na casa era o pai. As melhores túnicas, porque era uma cultura, como eu disse, patriarcal. Então, muito possivelmente, eu estava lendo um autor que dizia o pai pediu para pegar a melhor túnica dele. Pega a minha melhor túnica e dá para meu filho. Porque não tinha ali. Ele tinha levado tudo que era dele embora. Os filhos não tinham as melhores roupas, quem tinha era o pai, era o mais velho ali. O pai deu a roupa dele para o filho que foi embora, que gastou tudo com as prostitutas, que o matou em vida. Olha o jeito como Deus ama, é um amor escandaloso. E tinha um santo, um místico, que dizia que a pior dor de quem vai para o inferno, que escolheu ir para o inferno, escolheu pecar, escolheu viver uma vida sem Deus e morreu sem Deus, é a dor de saber que mesmo lá no inferno, ainda continua trazendo dentro da alma o selo de filho de Deus, a marca de filho de Deus. É a dor de saber que mesmo no inferno, condenado, ainda continua sendo amado por Deus, mas que escolheu se excluir eternamente desse amor, não o aceitando. Jesus está contando essa parábola, vou ser honesto, hoje nós lemos, ai que bonitinho, mas você entrando no contexto da época, você vê que ela era escandalosa para os judeus que a ouviam. Que afronta para o pai, que papel de moleque que o pai fez sair correndo, que coisa, o pai tem que tirar a roupa dele para dar para o filho. Mas Deus, quando Ele encontra a gente ferido pela nossa história, pela mágoa, pela culpa, pelo ressentimento, pela inferioridade, pela rejeição, pela falta de amor, pela traição, a primeira coisa que Ele faz é nos dar as vestes novas, nos lavar. E é isso que acontece no sacramento do batismo por excelência, mas também no sacramento da confissão. Você recebe vestes novas. Segunda coisa que o pai fez, terceira, desculpa, o pai deu um anel para o filho. Sabe o que significava isso? Anel na Bíblia é sempre sinônimo de aliança. Aliança. O que Jesus está dizendo? Que todas as vezes que eu e você nos arrependemos, pedimos perdão, buscamos confissão, Deus restitui, reconstrói a aliança dele conosco. Aliança. Olha, eu tenho a minha aliança, se o cinegrafista puder filmar, vou vir aqui pertinho. Você consegue, Elias? Vou mostrar o Elias, vai vir aqui perto. A minha aliança de sacerdócio. Esses dias, por causa da pandemia, eu tirei alguns dias, porque os médicos orientam para não ficar com anel, né? Mas olha só, Elias, eu vou colocar aqui, desculpa, eu mexi. Vou deixar aqui paradinho, Elias. Ó, tá vendo a cruz? É a aliança que mostra que eu sou consagrado totalmente a Deus, né? Eu gosto de usá-la para lembrar a mim mesmo e também para quem me vê. Eu sou consagrado a Deus. Tem o sinal também do clésima, claro. Eu hiperaconselho você que é casado, não tira a sua aliança. Ai, padre, eu engordei, faz outra. Você é casado. Às vezes acontece, eu não sei o que aconteceu, né, padre? Não entra mais. Eu também não sei o que aconteceu com a minha batina da ordenação. Ela não fecha mais, eu tive até que dar. Aliás, eu sei o que aconteceu, né? Os anos vão acrescentando uns quilinhos para a gente. Mas a minha aliança eu não abro mão. Graças a Deus ela está entrando ainda. É sinal do meu compromisso com Deus. Você que é casado, use a aliança sempre. Para mostrar a você mesmo e para os outros que você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar. E a partir do compromisso com Deus, com essa pessoa. Porque se você recebeu o sacramento, você se comprometeu com Deus a amar essa pessoa para sempre. A ser fiel, a não desistir dela. Sabe? Então, o pai dá uma aliança para o filho, o anel no dedo. Isso na cultura judaica era muito forte. Gente, mas um filho ingrato, que precisava ser penalizado segundo os critérios da época, o pai podia mandar até prender o filho, até ele pagar tudo que devia. Você sabia? Tinham pais que faziam isso. Porque era uma afronta pública. Não é que nem a nossa cultura, e cada um faz o que quer. É outra cultura. Então Jesus está mostrando quanto é escandaloso esse amor de Deus. Sabe? E nada nos cura mais do que ter a aliança restituída com Deus. Não adianta você querer sua cura se você não restitui sua aliança com Deus. Se você não pede perdão, se você não abandona os maus caminhos, se você não busca o sacramento do batismo, se você não é batizado, se você não busca a confissão, se você está em pecado mortal, não tem cura sem essa reconstruir a aliança. Então o pai colocou o anel no dedo do filho. Olha só, outra coisa escandalosa. Quarta coisa que foi extremamente escandalosa. O pai pediu para trazer sandálias para o filho pródigo. Você sabia que na época de Jesus, entenda bem o contexto, todo texto fora do contexto vira pretexto, né?
Na época de Jesus, somente os senhores usavam sandálias. Os servos andavam descalços, sabia disso? Os servos, os empregados andavam descalços. Só o pai e os filhos do pai que tinham sandália. Mas antes do filho dizer, meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, o pai já se adianta, corre, pede para trazer as vestes novas, restitui sua dignidade. O pai reconstrói a aliança porque viu que o filho estava arrependido e queria voltar, porque se você não se arrepende e não quer voltar, Deus não vai te perdoar, não porque ele não queira, mas porque ele respeita a sua liberdade e você está mostrando que você não quer, não é? Então, o pai dá sandálias para o filho. Sandálias era um sinal do senhorio ali, né? Era um sinônimo de senhorio. Só o Senhor. Mas o pai já está dizendo para o filho, não, aqui em casa você usa sandália. Aqui tudo que é meu é teu. Você gastou, não importa. O que eu tenho é seu novamente, porque você é meu filho. Mais do que os bens, o que importa para mim é você. Mais do que os seus erros, está dizendo o pai, o que importa para mim é você. Olha que coisa linda, gente. Que coisa fantástica. É assim que Deus ama a gente. E é abrindo-se a esse amor que a gente vai sendo curado. Que a gente vai, sabe, não existe cura interior. À tarde, como eu disse, eu vou trabalhar mais da ferida da mágoa, da culpa e falar do perdão. Mas não existe cura interior sem esse pressuposto essencial. Eu assumi. Eu sou filho. Não importa o que aconteceu. Eu sou filho. Eu posso ser um cafajeste, um drogado, um mentiroso. Posso estar pensando em suicídio. Você é filho mesmo assim. É só voltar. Ah, mas eu estou tão distante de Deus. É só voltar. Caiu, é só levantar. É só pedir perdão. É só se ajoelhar aí no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho e falar, Senhor, eu quero voltar, me levanta. Pai, eu preciso do Senhor, me ajuda, me cura. Sabe? E o último aspecto que eu quero trazer, que tem a ver também com a cultura da época, né? Que é muito forte. Na cultura da época, até hoje no Oriente Médio, quando você vai ao Oriente Médio, não é comum ter carne, dependendo do lugar, em toda a refeição. A carne era reservada para os momentos muito especiais, momentos nos quais se banqueteava alguma intenção muito singular. O casamento, a festa do aniversário do patriarca, não é? A celebração ali do noivado, né, que era composto na cultura judaica por 2 etapas. Mas o pai, olha quantos paradigmas esse pai está quebrando. Olha quantos paradigmas. O pai está dizendo, mata lá o novilho gordo. Aquele que estava reservado para uma festa muito especial. Porque eu quero celebrar. Olha que coisa linda. Deus, o céu, celebram todas as vezes que um pecador se arrepende e quer voltar para casa. O Padre Rafael dizia ontem que um grande sinal de maturidade, como dizia Piaget, ele citando Piaget, né? É saber para onde voltar. É saber voltar, né? Bonita a história que o Padre Rafael Solano contou ontem, que você mede a maturidade da criança quando o pai pede, né, o Piaget falava, para a criança ir, por exemplo, ao supermercado comprar uma coisa e ela sabe voltar para casa sozinha. Na vida espiritual também, dizia o Padre Rafael, eu me aproprio desse pensamento. Na vida espiritual, sinal de maturidade é saber voltar para casa, saber voltar para o pai, para os braços do pai, sabe? O pai está esperando você, mas esse retorno para o pai, filho, filha, tem que ser diário, tem que ser a cada dia. Cada dia você tem que se decidir voltar ao pai e falar, Senhor, me dá vestes novas. Senhor, corre até mim, eu preciso, eu estou caindo. Senhor, me dá o anel, restitui a aliança, eu quero. Senhor, me dá a sua sandália, partilha comigo a sua altíssima condição, não é? De Criador, me faz participar disso. Senhor, festeja, porque eu estou voltando, mata o novilho gordo. Você não tem noção do quanto você é importante, amado filho. E só nesse amor você pode ser curado, ser feliz e ter êxito em outras áreas todas da sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse amor tão infinito, completo, profundo, escandaloso, aos olhos humanos sem juízo. É um amor sem juízo, humanamente falando. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós agora o poder, a eficácia, a unção do Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, batiza-nos agora no Teu Espírito Santo, dando-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos voltar.
Nós pedimos perdão, somos pecadores. Nós também somos este filho pródigo. E muitas vezes somos o filho mais velho, invejoso, que trabalha para o Senhor, mas não por amor, mas buscando só reconhecimento. Pai, cura as feridas que o pecado causou em nós. Cura as feridas da traição, do desamor, da culpa, da inferioridade, da rejeição, do medo. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos desses maus pensamentos, desse cansaço, dessa insônia, dessa tristeza, dessa ansiedade. Derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo agora nos batizando, nos curando, nos levantando. Nós queremos voltar a Ti, Pai. Restitui a nossa identidade, a nossa dignidade de filhos. Lava-nos com as águas vivas do Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Dai-nos vestes novas. Coloca o anel no nosso dedo, dai-nos as Tuas sandálias. Corre ao nosso encontro. Mata o novilho gordo novamente, porque nós escolhemos voltar. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai, no nome de Jesus, e voltamos a Ti. Cura o nosso coração, cura a nossa história, cura a nossa mente, cura a nossa alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o processo de cura, de libertação que você está vivendo, a partir do abraço do Pai, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol.